Espírito Santo, aleluias. Esses dias eu estava vendo uma notícia na internet, um pregador lá na Inglaterra. Ele estava muito ávido, ele estava pregando a palavra do Senhor na praça e infelizmente pessoas se sentiram incomodadas, e nós temos visto que os tempos que são chegados, as pessoas não mais suportam a sã doutrina, as pessoas não têm mais prazer em ouvir a palavra, e nós temos incomodado sim as pessoas lá fora. E glória a Deus, porque através dessa nossa vida nós vamos alcançar mais vidas para o reino de Deus. Ele está próximo, e esse pregador estava lá pregando, trazendo a palavra, e chamaram a polícia para ele. Infelizmente ele teve que deixar o local. E nós estamos em tempos difíceis, em tempos de guerra, literalmente, em que nós precisamos estar com a nossa fé inabalável, nós precisamos estar firmes na rocha no Senhor, porque nós vamos enfrentar muitos obstáculos daqui para frente. Nós vemos que é chegado o tempo da volta de Cristo, os sinais estão aí, só não ver quem não quer. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, capítulo 11, versículo 19. Eu ia ler com o nome no chat. Aleluias. O quê? Vai ter? 11? João, capítulo 11, a partir do versículo 19. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Todos acharam? Amém? Amém. Aleluias. E a minha Bíblia fala assim: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Aleluia. Somente até aí, amém? As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Pai, obrigada, Pai, por esta oportunidade de estar aqui nesta noite, ó Pai, não invalidando, ó Pai, a oração da nossa irmã Israel, mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor derrame sobre as nossas cabeças bênçãos sem medidas. Pai, com os nossos olhos venham ser abertos, ó Deus, que os nossos ouvidos estejam abertos espiritualmente para ouvir e receber a Tua palavra nesta noite. Assim eu oro e te agradeço. Amém. O texto de hoje, irmãos, que eu trouxe para que a igreja possa ser alimentada, é um texto, eu acredito, muito conhecido pelos irmãos. É um texto tremendo. E a narrativa da história, ela nos começa dizendo que Marta e Maria mandam avisar a Jesus que seu irmão está doente, que o irmão delas estaria doente, Lázaro. E nós sabemos que Jesus amava muito aquela família. Jesus era muito amigo de Lázaro. Isso nós vemos na própria escritura do capítulo 11, onde narra que Jesus amava muito aquela família. E quando as pessoas foram avisar Jesus que Lázaro estava doente, então a mensagem ela chegou até Jesus. Ela chegou até Jesus, mas Jesus ela não foi de imediato ao encontro de Lázaro. Diferente de nós, né? Quando nós recebemos uma notícia de que um parente nosso está doente, alguém muito querido, um ente muito querido, a gente já se apavora e quer ir correndo, quer seja para onde aquela pessoa está. Mas é interessante porque Jesus, a história nos fala que ele ainda demorou 2 dias
mesmo sabendo, ou seja, a notícia chegou a ele. Então, às vezes, irmão, a gente manda nossas orações para Deus e às vezes a gente acha que Deus não conhece, não sabe das nossas orações porque a gente quer uma resposta imediata. E eu imagino que Marta e Maria estariam na mesma situação, porque imagine o irmão delas ali enfermo, uma enfermidade para a morte. Elas deveriam estar extremamente preocupadas e a única coisa que elas pensavam é: Jesus tem que saber para Jesus vir até aqui, porque Ele vai dar um jeito, Ele vai resolver essa situação. Eu tenho certeza que Marta e Maria estavam inconsoláveis e a única coisa que elas queriam era que Jesus fosse até elas. Mas imagine, irmãos, elas receberiam a notícia: olha, nós entregamos a mensagem para Jesus, falamos que Lázaro está doente, e ele disse que essa enfermidade é para que a glória de Deus seja manifestada. Imagine Marta e Maria, o alívio que elas devem ter sentido por saber que Jesus era Filho de Deus, saber que Jesus estaria indo ali, estaria curando Lázaro e tudo ficaria bem, tudo ficaria normal. Mas, irmãos, imagine que passa um dia, Jesus não apareceu, passa outro, Jesus não apareceu, mais 2 dias. E aí sobrevém a morte de Lázaro. Irmãos, o tempo de Deus, ele não é o mesmo tempo que o nosso. Quando Deus, ele tem algo para fazer na sua vida, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir. Às vezes a gente, como ser humano, todos nós somos assim, a gente tem um problema, a gente quer resolver na hora, a gente quer que aquela situação ela venha se resolver. Mas a gente esquece que às vezes o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. E conforme a gente vai ficando mais velha em idade, a gente vai vendo que o tempo de Deus é perfeito, porque nós começamos a olhar para o nosso passado e nós começamos a ver que coisas que a gente queria de imediato, se não tivessem acontecido mais tarde, a gente teria tido muitos problemas. Irmãos, quando Jesus tem algo para cumprir na sua vida, nem a morte pode impedir. Pode concretizar. Nada pode impedir, meu irmão, que algo que Ele tenha planejado para você, que você sabe no seu coração, que Ele falou, você vai ser, é porque você vai ser. Nada vai impedir, porque nem a morte tem esse poder para parar o que o Senhor tem sobre a sua vida, meu irmão. Amém. Creia nisso nessa noite. Às vezes você tem uma oração que você acha que está chegando até a Deus e que Ele não está ouvindo. Não, meu irmão, Ele está lá de cima do trono dele, olhando para você, só esperando o momento certo para agir, para te abençoar, porque Deus, Ele quer o seu melhor. Deus tem os melhores pensamentos sobre você, sobre a sua vida. Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Muitas vezes a gente tem muita mania de se cobrar as coisas. Às vezes a gente usa palavras que a gente não usaria com mais ninguém, mas nós usamos com nós mesmos para nos diminuir. Mas no fundo, nós sabemos como cristãos que nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos faz prosperar, um Deus que tem cuidado de nós com todo carinho. Nós temos um Deus que tem cuidado em cada detalhe, que não tem deixado faltar o alimento, mesmo com tanta crise no mundo, mesmo estando tudo tão difícil. Dia após dia, Ele tem deixado a gente sempre, sempre bem. Ele tem trazido sobre nós sempre refúgio. Ele tem cuidado com amor e com carinho. Irmãos, quando nós continuamos lendo o texto e Jesus fala com os seus discípulos, agora nós vamos voltar, preciso ver Lázaro porque ele está dormindo. E eu imagino que os discípulos, ele fala, Senhor, o Senhor quer voltar para lá mesmo? Nós acabamos de ser expulsos de lá, fomos apedrejados, enfim, o Senhor quer voltar lá? Ele só está dormindo, deixa ele descansar.
Eu imagino todo mundo ali chorando, inconsoláveis. E pensando, Deus, Jesus curou cego, Jesus fez coxo andar, Jesus fez paralítico andar, Jesus fez o cego de nascença voltar a ver. O que seria a enfermidade de Lázaro para Jesus? Às vezes a gente acha que é tarde para algumas situações em nossas vidas. A gente tem mania mesmo, como ser humano mesmo, é da nossa natureza, da nossa essência, achar que a gente mesmo já colocou um ponto final em uma história que ainda tem história para acontecer. Quem é o homem que pode pôr um ponto final na sua vida quando Deus quer que você viva? Ninguém pode pôr um ponto final onde Deus quer que você continue. Nem você mesmo, nem ninguém. Deus tem o melhor para você, meus irmãos. Creia nesta noite. E eu imagino quando Jesus chegou, e aí chegou Marta e falou: "Ô Jesus, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, meu irmão não teria morrido." E eu imagino Jesus ali pensando: ele não está morto. Tanto que quando nós vamos avançando na história, que Jesus também tem um encontro, encontra Maria, e Maria se joga aos seus pés e fala a mesma coisa que a sua irmã: "Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão estaria vivo, agora não tem mais nada para fazer." E quantas vezes, irmãos, coloque-se no lugar de Marta e Maria, o homem já tinha morrido. Você pensa, não tem mais nada para fazer. E quantas situações das nossas vidas que nós nos encontramos hoje, que nós falamos assim: acabou, não tem mais nada para ser feito, acabou a história. Acho que era isso mesmo, ponto, vou prosseguir, vou esquecer. Mas não, você tem aquele sonho ainda que está no seu coração aí. Amém, Jesus. Você ainda tem aquele desejo, você tem ainda aquele querer de ter aquele emprego que você tanto busca, que você tanto sonha, e você acha que às vezes não é possível. E às vezes nós nos colocamos nessa posição em que Marta e Maria estavam, incrédulos, falam: não, Jesus não agiu no tempo certo, Deus não agiu no tempo certo. E é engraçado porque nós lemos Eclesiastes em nossas casas, aqui na igreja, Eclesiastes 3, que fala que tudo tem um tempo certo, e a gente fala aquilo com muita fé, com muito amor, mas quando é na prática, o negócio é bem diferente, não é não? Porque a gente tem essa mania mesmo de querer tudo para ontem. A gente não quer nem para amanhã, a gente quer para ontem. Irmãos, quando Jesus chegou e falou: onde ele está? Jesus não chegou e não perguntou: onde está o defunto, onde está o morto? Ele perguntou: onde ele está? Porque Lázaro, ele estava morto para as irmãs dele, Lázaro estava morto para a família, para os vizinhos, mas para Deus não estava. Amém, Jesus. E nesta noite eu profetizo para a sua vida, que aquilo que você achou que morreu em sua vida, aquilo que você achou que não tem mais solução, Deus traz sobre a sua vida nesta noite. Eu vou trazer a solução, eu vou ressuscitar os seus sonhos, eu vou ressuscitar aquilo que morreu no seu coração, porque eu sou o teu Deus. E nada é direito o meu agir que você fez. Irmãos, Deus é muito fiel. A passagem nos fala que Jesus, quando chegou até o túmulo que estava ainda a pedra, Jesus chorou. Tem um versículo bem pequenininho, e Jesus chorou. Jesus amava muito o amigo dele, e Jesus te ama nessa noite. Eu não sei se alguém disse para você essa noite ainda, mas Jesus te ama. Jesus te ama, meu irmão, e Ele quer o melhor para você. Glória a Deus. Jesus, Ele te ama, viu? Ele quer profetizar sobre a sua vida somente bênçãos. Amém, Jesus. Ele quer trazer um renovo, irmãos, para a gente nesta noite. Amém. Ele quer que você saia transformado. Amém. Ele quer que você saia mudado daqui desta
coisas que acontecem na nossa vida, a gente esquece de perguntar para que, Senhor, que isso aconteceu. Eu imagino assim, há uns anos, eu não sou de Minas, eu sou de São Paulo. E o que me motivou a vir para Minas Gerais foi porque a minha casa caiu. E eu imagino, se Deus não tivesse permitido isso, será que eu estaria aqui hoje? Eu acho que não. Eu acredito que não. E a gente poderia ter questionado, Senhor, por que isso foi acontecer justo comigo? Às vezes acontecem umas coisas na vida da gente que a gente fala, Deus, por que eu? Por quê? Gente, às vezes a gente está resolvendo um problema e quando a gente olha já tem mais 2 na fila para a gente resolver. Mas irmãos, não desanime. Deus tem para você uma vitória. Deus tem palavras de vida eterna para você. Amém. Glória não a Deus. duvide do que Deus pode fazer por você. Não deixe que a dúvida impeça de você receber a bênção. Amém. Irmãos, quando nós mergulhamos nessa história linda, Jesus fala, tirai a pedra. E eu imagino todo mundo se questionando, Senhor, mas Maria ainda fala, Senhor, mas está fedendo já tem 4 dias. Não importa que tenha 4 dias, para vocês ele está morto, mas para mim não. Amém, Jesus. E eu imagino Deus só esperando e dando um comando, tirai a pedra. E aí as irmãs falam, tira a pedra. Ele está pedindo, então vamos tirar. E eu imagino quando a pedra ela é retirada e Deus grita e Jesus fala de todo o seu ser, de todo o seu fôlego e fala, Lázaro, saia para fora. Glória a Deus. Eu imagino todo mundo ali olhando, pensando, esse homem é louco, já está morto, não tem mais o que fazer. Quem é Jesus para trazer esse homem à vida de novo? Irmãos, e quando a gente lê essa história, essa passagem, a gente para refletir quantas pedras que nós temos que tirar da nossa vida para que a gente possa prosperar, para que a gente possa crescer, não financeiramente apenas falando, espiritualmente, como seres humanos, porque Jesus é um milagre, mas a pedra é você quem tem que tirar, porque a pedra era um empecilho para Lázaro sair para fora. Amém, Jesus. E às vezes nós temos muitas pedras em nossas vidas que nós nos apegamos a ela com tanto afinco que nós não queremos tirá-la. E isso tem nos impedido de receber a bênção, de receber o nosso milagre e a nossa vitória. Amém, Jesus. Existem pedras espirituais, existem pedras aqui que estão em nós e nós estamos tentando manter essa pedra em nossas vidas, quando na verdade Jesus só está esperando você tirar essa pedra para Ele agir. Deus ele vai fazer o impossível, mas o possível é com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ele tem para você algo muito grande na sua vida. Deus tem coisas boas para todos nós, mas às vezes a atitude para a gente receber isso precisa também partir de nós. Nós precisamos buscar mais, nós precisamos ter mais sede. Como que nós queremos ter um relacionamento com Deus se nós não falamos com Ele? Existem pedras aqui que precisam ser retiradas para que nós possamos receber a vitória, para que nós possamos receber a bênção em nossas vidas. Meus irmãos, quando nós paramos para pensar nisso, isso é muito profundo, porque ainda assim tem muita gente que tira a pedra da sua vida, mas prefere continuar dentro da caverna, não quer sair. Às vezes a gente se encontra em situações que nós nos sentimos tão confortáveis de estar daquele jeito que a gente acaba desistindo e a gente acaba ficando onde Deus não quer que a gente fique. Às vezes a gente está em lugares
que Deus já te falou, sai daí, aí não é seu lugar. E nós temos que ficar atentos, irmãos, para a gente não ficar em lugares que nos adoecem, em lugares que vai te fazer uma pessoa pior, que vai te extrair do seu pior. Irmãos, você precisa ter coragem para poder sair de onde você está, porque Deus já te deu autoridade para você sair de lá. Irmãos, uma coisa muito interessante que vale a pena compartilhar. Tem uma planta, um bambu chinês, que você planta e você rega vários e vários anos. São cerca de 5 anos para você plantar esse bambu. Só que você não vê nada. Literalmente não nasce nada para cima. E às vezes a gente é assim, às vezes a gente planta, mas às vezes parece que não está dando frutos. Só que a raiz do bambu chinês, ela fica tão grande, tão profunda, que nada pode abalar. E quando passa cerca de 5 anos, aquele bambu, ele cresce, e cerca de 6 semanas aproximadamente, aquilo fica uma árvore estrondosa. Então, às vezes, meu irmão, você pode não estar vendo na sua vida, aos seus olhos, algo acontecer, mas Deus está plantando algo em você que vento nenhum pode derrubar. Deus, o momento que você vai florescer, meu irmão, você pode ter certeza que vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Receba isso, meu irmão. Deus, Ele quer te usar. Amém. Deus, Ele quer te tirar desse lugar de dor. Amém. Ele quer te tirar desse lugar que te diminui, onde você não cresce, você não consegue mais crescer. Deus, Ele quer te tirar da sua zona de conforto, mas Ele já te deu autoridade para sair. Amém. Se você continuar insistindo, você não vai receber aquilo que você tanto almeja. E nós precisamos insistir, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito no tempo dele. E nós vemos que mesmo depois de 4 dias não foi empecilho para que Lázaro saísse para fora. E lá vem Lázaro com as mãos atadas, com os pés atados, igual uma múmia. E eu imagino Jesus falando: agora desate os pés dele e as mãos dele. E assim Deus fará com você nesta noite. Ele está desatando as suas mãos, os seus pés, para que você possa andar, para que você possa, onde você tocar, florescer, para que onde você pisar, você seja luz, você seja sal desta terra. E você será usado verdadeiramente por Cristo. Você será usado verdadeiramente por Deus, porque Ele tem algo tremendo para a sua vida. Ó Deus, que nesta noite, meus irmãos, nós possamos ser como Lázaro aqui, que apesar de estar morto, mas ele ressuscitou. Deus trouxe vida. E Deus mostrou que mesmo que ele estava morto, para aquelas pessoas, que quando ele tem um propósito, nada pode impedir, nem mesmo a morte. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, quando nós continuamos a ler essa história, que nós vemos aqui que Jesus trouxe o seu amigo de volta à vida, logo no capítulo 12, nos versículos a seguir, Lázaro já está com Jesus à mesa comendo. E hoje Deus quer te trazer uma vitória sobre a sua vida. Ele quer trazer bênção sobre a sua vida. Basta você crer e não duvidar no seu coração daquilo que o Senhor tem para a sua vida nesta noite. Aleluias. E esta é a palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos nesta noite. Eu sei que foi breve, mas é o que Deus trouxe ao meu coração nesta noite, para trazer a todos os irmãos. Irmãos, que nesta noite nós possamos sair daqui diferentes e que nós possamos ter uma perspectiva diferente, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar as irmãs, nós vamos